Nós estamos aqui com o Tenente Henrique. Tenente, seja muito bem-vindo. Minha gente amiga, nós convidamos aqui o militar do Corpo de Bombeiros para nos ajudar a entender o desfecho dessas buscas no local, um percurso de quase 15 quilômetros, mais ou menos, né, Tenente? Tenente, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite e ajudar aos nossos telespectadores a entenderem a complexidade de uma busca como essa, porque a gente sentiu aqui as pessoas que iam comentando nas redes sociais a situação das buscas e ansiosas, querendo resposta rapidamente, mas não foi nada fácil. Antes do senhor começar, mostra aqui, vamos mostrar aqui no nosso telão. Nós preparamos aqui, Tenente, um mapa que mostra exatamente onde é que o carro caiu e também o segundo ponto onde o corpo da Tatiane foi encontrado. Eu queria partir do corpo, das circunstâncias do local onde o corpo foi encontrado. Depois a gente volta para falar da situação onde o veículo caiu e esse percurso. Como é que esse corpo foi encontrado? Parece que estava bem perto ali de uma comporta, não foi isso? Seja Exatamente. muito bem-vindo, boa tarde. Exatamente. Boa tarde, né? O corpo foi encontrado a aproximadamente 200 metros das comportas da usina de Martins. Como era uma possibilidade que o Corpo de Bombeiros já trabalhava, desde o início a gente já pulverizou os nossos militares para fazer a localização desse corpo no trajeto do rio. Foi extenuante, né, o emprego dos militares. A gente tinha um percurso do rio muito grande, eram 15 quilômetros, e diariamente empregávamos os militares através de embarcação e através das margens, né, fazendo uma busca terrestre. Havia uma dúvida, Tenente, não sei se o senhor vai poder me esclarecer isso aqui agora, mas desde o início a Tenente Aline cantou essa pedra conosco. Ela falou, o corpo não foi arremessado, o para-brisa não está quebrado, as janelas laterais também não haviam sido quebradas. E hoje nós recebemos uma informação que foi reveladora para a gente, até fui pego de surpresa. O cunhado diz que possivelmente esse corpo teria sido arremessado pelo fundo ou ela teria tentado sair pelo fundo do veículo, ou seja, pelo porta-malas e possivelmente ter caído no rio. Tem essa possibilidade também nas circunstâncias do acidente, como tudo aconteceu? Então, a cinemática do trauma, né, a forma como se desenvolveu o acidente, ela é muito imprecisa. A partir do momento que a gente tem a ideia de que o veículo tenha capotado por diversas vezes antes de chegar no leito do rio, ela remonta a uma cinemática muito imprecisa. Então, a partir do momento que as portas estavam fechadas e apenas as de trás haveriam aberturas, esse corpo ele pode sim ter sido arremessado durante o processo de capotamento, porém, a hipótese dela ter saído com vida, ainda com vida, do veículo pela parte de trás e tentado se deslocar e caído no rio consequentemente, também é possível. Enquanto a gente conversa aqui, os nossos telespectadores estão acompanhando. Vou mostrar aqui no telão aqui, gente. Vou mostrar aqui. Esse percurso aqui. Aqui foi onde o corpo, o carro caiu, aqui na região urbana da cidade. Ou seja, havia a expectativa desse corpo ter sido encontrado logo. Primeiro, caiu numa região onde passa muita gente, muita caminhada, alguém poderia ter visto. E esse ponto aqui do rio é uma região de não muita profundidade, pelo que a gente pôde apurar. Então esse corpo saiu aqui e veio descendo o rio. E eu pedi à minha produção para apurar com vocês, que vocês disseram que possivelmente tem 4 cachoeiras, 3 áreas de pedreira, uma barragem, tudo isso antes dessa usina lá do Martins. Então quer dizer, nesse trecho todo, esse corpo passou por muitos lugares e esses pontos também de barreiras. E nos impressiona como é que esse corpo não ficou agarrado mais para trás. Né? Então, com a intensificação das chuvas, né, nesse período nosso, faz com que o volume das águas e a velocidade da correnteza esteja muito elevada. Então, esse percurso ele foi percorrido de uma forma mais rápida, o que ocasionou dela não ter ficado em alguma galhada, algum remanso ou alguma queda d'água. O volume está acentuado e cada queda d'água se tornou uma cachoeira. Exato. Então, pode ter ficado um ou 2 dias em um ponto, depois descido, agarrado em alguma galha de madeira, de pau, descido mais um pouco. Não dá para entender essa dinâmica, mas descambou lá na usina. Agora, gente, vamos mostrar na tela do nosso Balanço Geral que a gente precisa ressaltar uma coisa muito importante, o trabalho desses militares que não descansaram durante
todos esses dias. A gente está falando de um rio, inclusive vocês usaram equipamentos próprios para esse tipo de busca. A gente precisa destacar a complexidade de uma busca como essa, numa região de um rio, de muitas cachoeiras, muitas pedreiras e alguns poços também. E vocês tiveram muito trabalho, inclusive usaram equipamentos próprios, porque nós estamos falando de um rio muito contaminado. Exatamente. As águas do rio Berabim, elas são contaminadas. Então, primeiramente, os militares que acessaram o veículo para fazer a busca no próprio dia do acidente, eles precisaram de passar por um protocolo de... Esse equipamento de mergulho, que equipamento é esse? A gente tem como nome a roupa seca. A partir do momento que a gente houve a necessidade de empregar os mergulhadores, para esse tipo de água, nós necessitamos vedar completamente o mergulhador do contato com aquela água. Isso serve para a proteção dos militares e para aumentar a busca nossa. Exatamente. E vocês usaram também equipamentos aéreos, no caso os drones, embarcação, e vocês foram naquela primeira pedreira, a partir dali também foi aumentando a dificuldade, porque a área ela foi se expandindo. Vocês foram, ou seja, descartando essa parte aqui de cima e foi aumentando ainda mais essa dificuldade até chegar na usina. Como você falou, a gente utilizou todo o aparato tecnológico que o batalhão tinha à disposição. Empregamos drones para fazer um mapeamento, um georreferenciamento de toda a região do acidente, de forma a separarmos em zonas de busca. E a cada dia a gente ia dando como feita uma busca numa determinada área. Isso facilitou, isso melhorou a efetividade das nossas buscas durante todos os dias. A gente não precisa detalhar, tenente, mas eu gostaria que o senhor explicasse e contasse também para o nosso telespectador como é que ela foi encontrada. Claro, né, 7 dias dentro d'água, mas deu para reconhecê-la? Então, ela, através dos indícios, né, da roupa, o sexo, se tratar de uma vítima do sexo feminino, a guarnição teve fortes indícios que se tratava da vítima. A precisão ela vai precisar de ser esclarecida através de um exame, né, de uma perícia realizada no corpo, porém todos os indícios necessários para a guarnição e para o Corpo de Bombeiros entender que a ocorrência foi executada, foi finalizada com êxito, a guarnição teve esses indícios. Tá certo. Tenente, muito obrigado, viu? Ajudou muito a gente a entender essa história. Leve o nosso parabéns a todos os militares que participaram dessas buscas, que eu tenho certeza que não foi um trabalho nada fácil. Com certeza. O Corpo de Bombeiros ele está aí para ajudar a população sempre que precisar. Nosso número é 193, esse número salva vidas. Tá certo. Obrigado.